noite. Este mês completamos 100 anos da Guerra do Contestado, a qual foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil, envolvendo camponeses e militares. Para isso, o nosso repórter Roberto foi conversar com o historiador Carlos Gonçalves. Confira agora mais uma reportagem da série Histórias do Brasil. Então, professor Carlos, você pode explicar para quem não sabe o que foi a Guerra do Contestado e por que tem desse nome? Então, Roberto, a Guerra do Contestado foi um conflito armado que aconteceu na região sul do país, contando com 20 mil camponeses entre outubro de 1912 e agosto de 1916, brigando com as forças militares do país. O nome contestado vem da região mesmo do lugar, assim, entre Paraná e Santa Catarina. Aquela região era conhecida como Contestado, ficou conhecida como Contestado. Quais foram as causas da guerra? Então, Roberto, as causas da guerra foram a construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Nisso, uma empresa norte-americana que estava realizando a construção acabou, em conjunto com os coronéis e governantes da região, desapropriando muitas pessoas do local. Muitos camponeses ficaram muito irritados com a decisão do governo. Outro motivo foi a compra de terras e desapropriação dos camponeses por outras empresas que eram afiliadas da empresa norte-americana. Além disso, o clima ficou pior quando a estrada ficou pronta, porque muitos operários que se deslocaram diante de todo o país para o local ficaram desempregados com o fim da construção. Isso, sem qualquer apoio do governo e da empresa, não tinham para onde ir. Entendi. E o que foi o caráter messiânico? Nossa, boa pergunta, Roberto! O caráter messiânico foi meio que um marco assim nas regiões pobres do Brasil, em que líderes religiosos acabavam tomando conta da população, prometendo, por exemplo, no caso da região do Contestado, quem que foi o beato? Quem que foi o líder? Foi o beato José Maria. Esse começou a prometer leis de um novo mundo, terras, ele começou a fomentar esperanças no coração da população camponesa. E com isso, ele teve um peso enorme atraindo seguidores. Nossa, que legal. E conta pra mim como que foram os conflitos. Então, os conflitos foram assim, os coronéis e governantes da região começaram a ficar com muito medo do beato, que diziam que com um número de seguidores, ele podia estar, digamos assim, corrompendo a república, de acordo com eles. Então, eles mandaram um exército para lá para acabar com esse movimento, desestruturar o movimento. Ocorreram vários combates entre os rebeldes e o exército, e as baixas do lado do exército foram muito menores. E o conflito teve o seu fim quando conseguiram prender um dos outros líderes do movimento, chamado de Adeodato, que foi sentenciado com 30 anos de prisão. Com isso, sem ele, o movimento perdeu um dos seus principais articuladores e acabou. Então, mas digamos que uma coisa que é muito interessante de perceber na Guerra do Contestado é que até hoje, digamos assim, que o governo ainda acaba levando os interesses financeiros muito mais para um lado importante do que os interesses com a população. Ainda hoje em dia a gente vê que os interesses financeiros do governo são tidos em primeira preocupação. Essa foi mais uma reportagem da série Histórias do Brasil. Voltamos amanhã com mais notícias. Boa noite.